Acampamentos para pessoas em situação de rua. Utah concretiza o sonho do Trump. O que você pode ler aqui por acampamentos, hein? O coração da vovó, sem dúvida. É aquilo que o homem lá da Alemanha falava, ó, vai ter guerra, não tem jeito, vai ter guerra. Mas não se preocupe, eu estou construindo um lugarzinho quentinho, bem acomodadinho, onde nosso exército de Nimrod vai estar ao redor protegendo vocês, viu? Pode ir lá para o campo de concentração, que lá vocês serão protegidos. Hoje, essa palavra campo de concentração causa arrepio, porque tu sabe o que é hoje. Mas naquela época, antes de ser o que era, ninguém sabia. Por isso que você vê nas imagens o pessoal indo de trem, todo mundo levando roupa, levando galinha, levando cabide com terno, todo mundo indo com algumas coisas dos pertences para se proteger do que aconteceria na Alemanha, dentro daqueles locais preparados para eles. Pegava o trem e ia sem briga, ia de livre e espontânea vontade. Interessante que tem uma imagem que o YouTube tirou, mas tem algum lugar para você assistir, que chega uma senhora para perguntar alguma coisa, o guarda na estação. Ali vai todo mundo na fila indiana, né? Todo mundo contente, achando que vai pro coração da vovó, para ter um calor humano lá e tudo. Aí tem uma senhora que sai da fila para perguntar algo, faltou energia, vê se 5 segundos volta. Se voltar, beleza. Aí tem uma senhora que sai da fila para poder perguntar algo ao guarda. Quando ela vai perguntar ao guarda, imediatamente o guarda vira a mão nela, cara. Mas vira a mão no pé do ouvido da senhora, ela rodopia e cai lá, não sei se viva ou morta, lá na calçada da estação. Isso não é imagem fabricada nem filme, isso é real, a imagem da época. Então você vê que mal eles saíram de casa, já na estação do trem já foi tratado como era para ser tratado de acordo com a lei da época, o mandamento, ou a ordem da época. Isso não é diferente, é o que você vê, tá certo? As pessoas indo para o local achando, e talvez nem ache, seja obrigado aí, que vai ser o coração da vovó, cara. Não é o coração da vovó. O coração da vovó cabe tudo quanto é netinho, não é verdade? Olha lá. Acampamento para indesejáveis. Não vou poder ler aqui da forma que seria, né? É campos para os indesejáveis em situação de rua. Concretiza o sonho de Trump em Utah. A matéria aqui é da MSN, então não dá para ler nada, só dá para ver um pedacinho. Ó. Até 2027, o Utah espera ter sua instalação em funcionamento. O local onde pessoas em situação de rua... Agora não lê mais, cortou. Esse MSN é ruim de você ler por causa disso. Ele some na sua cara, cara. Não tem educação, não. Ele desaparece. Mas é o que você tá vendo aí, ó. Tá certo? Primeiro você soma os pontos. É o que o Rubens sempre ensina você aqui, né? É juntar os pontos porque eles não juntam. Então você tem uma campanha contra os indesejáveis. Os primeiros indesejáveis, os da hora, foram os indesejáveis imigrantes. E aí já parte já para os moradores de rua e também os obesos. O Trump já deixou claro que ele não gosta de obeso. E, inclusive, tem campanhas contra a permanência de obesos nos Estados Unidos. É coisa de Sodoma, né? Para não comer muita comida lá. Então, quer dizer, ele vai classificando grupos após grupos de indesejáveis e vai já criando o coração da vovó para esses grupos. Tá certo? O mais triste que eu vejo, com muita tristeza, é que o Alex Jones, que eu sempre admirei, está a favor disso tudo agora. Então, é triste saber disso, né? Mas, cada um com seu cada um. Ele é ele, nós é nós, né? Tá aí, acampamento para pessoa em situação de ruim, tá? Concretiza sonho de Trump. Fala tudo, fala mesmo, fala Rubão! Cresce o número de homicídios de pessoas em situação de rua em Minas Gerais. As pessoas dormem na rua e ali só tem um cobertor, não tem nada para proteger, a pessoa está ali descansando, está ali sonhando, de repente nem acorda, né? Porque pessoas ruins têm em todo lugar para fazer covardia. O caso de morte de pessoas em situação de rua tem sido constante em Belo Horizonte, escancarando um cenário de vulnerabilidade. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, de janeiro a setembro, 20 pessoas em situação de vulnerabilidade foram vítimas de homicídio na capital mineira. Foram contabilizados 40 casos. O número levanta a atenção para políticas de acolhimento e assistência a essa população. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Minas Gerais registrou 28.381 pessoas em situação de rua em 2024, com base em dados do Cadastro Único, já que este ano, até outubro, foram 31.337. É humano, gente, não tem jeito. A pessoa está respirando, tem sangue, tem braço, perna, cabeça, é humano.
E a gente não pode ficar alheio. Como eu já ouvi em reunião em São Paulo, reunião que eu fui lá, falando, tem que expurgar, tem que dar um jeito, tem que tirar lixo social das ruas. Lixo social? Não, gente, é gente, é gente. Tá certo? É gente. E algumas pessoas com problema na mente, alguma coisa assim, e aí não sabe nem do que está fazendo, nem do que está vivendo, e ninguém gostaria de ter uma vida dessa. Você trocaria a sua vida pela vida de um desses? Não, você não trocaria, eu não trocaria, ninguém trocaria. Então nós temos que reconhecer também as pessoas que são vulneráveis, estão em situação realmente de dificuldade como essas. Não para você repartir o que você tem com elas, porque você não teria como. Aí você está assumindo um papel social que era do governo ou de alguém, mas não seu, na individualidade, né? Não é isso que nós lemos na Escritura. Lá é quando alguém bate a sua porta, que alguém precisa, você não diz não, podendo ter. Não negue aquele que te pede uma carne, tendo tu convosco a carne. Não diga, torne mais tarde e te darei. Tá certo? Mas é uma questão de oportunidade de momento. Não é você tentar resolver o problema social do mundo que você não vai resolver. Agora, também ser indiferente, tanto que vários estados brasileiros estão proibindo a pessoa de dar comida a quem é de rua. Para quê? Para acabar com as pessoas de rua. E aí vem depois uma proposta igual a do Trump, criar um campo para levar as pessoas para o campo lá, né? Para aquele campinho lá do coração da vovó. Projeto devedor costumais é prioridade para o governo no fim do ano. Veja o que está em jogo. Essa matéria aqui, Silvinha e Márcia Barata, essa matéria aqui eu só escolhi por um motivo. Porque eu vi nessa matéria algo que pode ser ilusão minha, tá certo? Pode não ser a realidade do que está acontecendo. Mas eu vi nessa matéria um cheiro de palanque, ou contra-palanque, para a próxima eleição. Eu vou explicar por quê. Esse projeto devedor costumais, ele é um projeto que viabiliza ferramentas, metodologias mais rápidas e ligeiras, vamos dizer, aqueles tradicionais carimbos, para poder pegar as pessoas que estão devendo impostos. Vê se você entende. Pegar quem está devendo impostos. Então, o que acontece é o seguinte. O governo, de um período curto para cá, ele está usando uma técnica que é muito, mas muito eficiente. Tanto que eu já vi um documentário, e eu ia fazer um documentário brasileiro também a respeito, que é o tratamento de choque. Tratamento de choque, tem uma senhora que eu não vou lembrar o nome dela agora aqui, uma estudiosa, ela fez vários livros sobre isso, tratamento de choque. Ela defende que quando o sistema ele quer implementar algo um tanto quanto contundente, ele cria um estado de choque na pessoa, tipo a indução instantânea do mágico, né? Aquele que faz a hipnose. Tem pessoas que fazem hipnose, que eles fazem através da indução automática. Um susto. No susto hipnotiza a pessoa. E é mais ou menos isso. É criar um fato tão contundente, um fato tão enérgico, tão poderoso, que a pessoa fica em estado de choque. Então a pessoa em estado de choque, ela não assimila bem as coisas. Fica um tanto quanto perdida. E aí, nesse momento exato, aproveitando essa onda, o calor da panela, aí apresenta aquela lei, apresenta aquela proposta. Então isso é algo defendido por estudiosos como uma realidade. E nós temos visto isso há pouco tempo. Você observa que logo após o ato que houve no Rio, da polícia lá na Penha e também no Alemão, no Complexo do Alemão, você vê que eles aprovaram imediatamente a lei na Câmara e seguiu para o Senado, a lei do marco legal do crime organizado. E é claro que o marco legal do crime organizado não é específico sobre tráfico de drogas, nem traficantes. É sobre qualquer coisa que eles coloquem nesse patamar. Até mesmo comunicadores do YouTube também, com suas ideias e seus pensamentos também, que eles podem enquadrar como formação de organização criminosa com essa lei. Então é uma lei que ela é muito ampla, mas ela é calçada e ela pegou o embalo, tá certo? O calor do estado de choque em relação ao que houve no Rio. E eu senti, aqui que eu vou colocar para você para ver sua opinião também, entende? Eu senti que aqui tem um pouco disso também, como tipo uma contra-resposta. Porque a ideia aqui
desse devedor customazo, uma lei que estava parada no Congresso e agora voltou à tona toda, é porque eles pegaram um cara aí com a dívida enorme, astronômica, em cima do governo. E você sabe que são muitos que devem muito dinheiro ao governo. Então você tem aqui uma visão, em primeiro lugar, uma visão menor, em primeiro lugar, de que a ideia é estender para todos. Todo mundo que está devendo qualquer imposto cair também nessa mesma prerrogativa aqui dessa lei. Mas para poder embalar essa lei, eles pegaram o caso de um cara que era dono da antiga refinaria de Manguinhos no Rio de Janeiro, tá certo? E a dívida dele está escrita aqui, ó, mas é uma dívida astronômica. E ele foi pego essa semana, 26 bilhões, ó. Tá vendo? Causou prejuízo de 26 bilhões ao cofre público. Então, quando a polícia foi nesse homem, a Polícia Federal, e prendeu esse homem, já criou um estado de choque para que nesse momento de calor já se faça exatamente a continuidade dessa lei que estava parada. Tá certo? E aí, o interessante disso aqui é que a partir de agora eu vou falar numa contrarresposta relacionada ao tráfico. Por quê? Porque olha qual a ideia, ó. Asfixia financeira do crime organizado. Tá certo? A ideia dessa lei, que eles estão embalando essa lei no papel de presente, estão dizendo que é para asfixiar o crime organizado. Mas, Rubens, essa é a bandeira que tu defende. Eu vi você falando lá na Rede Brasil inúmeras vezes sobre isso. É estagnar. É tirar deles o poder deles de comprar arma, comprar as drogas para revender, essa coisa toda. Exatamente. A defesa que eu sempre fiz e faço aqui, lá no EV Sobral, na Rede Brasil, onde for, onde eu estiver, é exatamente essa. Eu defendo que matar criminoso na favela e colocar em risco a vida de pessoas, inclusive balas perdidas em criança na sala de aula, e colocar em risco todo mundo, não é a solução na minha visão, na minha concepção. A solução é asfixiar. É fazer como fizeram lá no Canadá, quando eles queriam acabar com a greve dos caminhoneiros. O que eles fizeram? Cortaram o financiamento. Foram no banco e seguraram o dinheiro de todo mundo. Acabou a greve, no dia seguinte não teve mais nada de caminhoneiro lá. Em um dia eles acabaram com a greve. E depois nós vimos isso acontecer em outros casos também, em que o dinheiro foi tirado e acabou. Então também dessa forma, lavagem de dinheiro, que é o que mais acontece, essas coisas todas, se essa lei realmente for para isso, que eu não acredito, eu acredito que é para pegar todo mundo que deve centavos à Receita Federal, quem quer que seja, para mim é para isso. Para mim o calor agora é nesse estado. Agora, é claro que tem os efeitos colaterais, né, seu doutor? Como tem agora a eleição, então de um lado, os do ratatatatatatatá em cima da bandidagem, que é o que eu acho que ganha a eleição, porque o maior público é esse, quer ver a morte dos outros, quer ver sangue. É um povo que quer ver sangue. Então, para mim, é melhor essa proposta. Vai ser melhor, não, vai ser mais aceita pela sociedade, tá certo? Agora, a proposta minha, autêntica e verdadeira, seria asfixia mesmo. Mas eu estou vendo que essa asfixia que está ligada aqui, ela é um papel de presente, é uma embalagem bonita, ela é uma fita muito bem ornamentada para que se faça uma lei que vai pegar todo mundo. Pegar os pequenos que estão devendo em nome desse grande aí que foi pego, tá certo? E aproveitar como palanque, efeito colateral, palanque para a próxima eleição. Até porque a proposta aqui não é tão aceita pelas pessoas, as pessoas querem sangue. A proposta de se matar traficante, ou chegar na favela matando quem a bala perdida pegar ou não, é o que é mais aceito pela sociedade que gosta de sangue. Essa é a verdade. E que você vê que não resolve. É como se você pegasse um Baygon e jogasse na formiga que sai do formigueiro. Aqui a gente trata ela com mirex. Ela pega o mirex e leva lá para dentro. Vai lá para dentro do formigueiro. Você joga, ela pode estar indo onde for. Você pega a trilha da formiga, joga mirex. Ela pega os mirex, ela larga as folhas, tudo que elas estão carregando e pega o mirex. Leva lá para dentro. Mas lá dentro elas comem aquele mirex e acaba toda o formigueiro. Não é verdade? Ele sucumbe. Da noite para o dia, literalmente. Então, matar traficante é como se jogasse Baygon na formiga. Mata 10, vem 20. Mata 20, vem 50. Tá certo? Então resolve e além de tudo tira vidas de pessoas e arrisca policiais ainda. Então é um troço brabo. É uma medida que jamais eu aprovaria uma coisa dessa se fosse ligado a quem decide isso. Nunca. Tá certo? Agora, asfixia sim. Tira-se o produto, tira-se a possibilidade de ter o produto, tira tudo.
E aí, como é que eles vão viver? Como é que eles vão trabalhar em quê? Fazer o quê? Acabou, é simples. Eu falei isso no EV Sobral. Lá no EV Sobral, eu usei duas simbologias para a pessoa entender. Uma delas foi o seguinte, eu dizia, ó, o cara que conduz o carro, ele é o diretor, ele dirige o carro. Na autoestrada, se ele deixar o carro num desnível da rua, alguma coisa ali, uma pedra, né? Se ele deixar o carro passar muito, ele vai ter que fazer uma correção mais. E aí o carro vai descontrolar, porque não corrigiu na hora certa, não veio mantendo o carro na linha. Falei, isso aí é governador do estado, seja ele quem for. Deixou o crime organizado crescer, deixou crescer, porque ele não veio ajustando. Enquanto era pequeno, ele não veio coibindo. Pelo contrário, pode até né, ter se beneficiado. Então, exemplo. Quer dizer, agora aplica uma solução enérgica no carro. E aí vai tudo pro buraco. Foi o que eu falei lá na Rede Brasil, até transformaram em short. Agora, eu disse também lá, quando os puritanos protestantes invadiram o Velho Oeste, inclusive foi algo que o João Ruth até falou comigo, eu gostei da visão dele, para acabar com os índios, eles acabaram com os bisontes. Porque bisonte era fonte de gordura, alimentação, roupa e até casa. Porque eles faziam aquelas tendas de índio deles com o couro do bisonte. Então, o que os puritanos protestantes pensaram? Vamos acabar com a fonte deles. Vamos acabar com os bisontes. E aí acabou com os índios. Tá certo? Ficou uma minoria lá hoje, mas naquela época foi muito índio que morreu. Então, o exemplo de estagnação é o melhor deles. Não tenha dúvida disso. E essa lei aqui, ela traz isso. Ela traz essa proposta ali. Ó. Se não asfixiar financeiramente as organizações criminosas, vai ter uma reposição de mão de obra barata na ponta. E o andar de cima, que irriga com bilhões as atividades criminosas, hoje estão sendo bloqueados 8 bilhões de fundos. É assim que vamos conseguir efetivamente combater o crime. Tá certo? É a visão do Haddad. Então, Haddad, o que é? Lado da esquerda. Faz agora um palanque nos mesmos moldes do da direita. Só que contrapondo. Da direita, ratatatatá, taratatá. Não é verdade? Paredão. E esse de esquerda ele estagna, sufoca. Só que, na minha opinião, nenhum dos dois estão de olho na solução. Para mim, os dois estão no mesmo sentido, ganhar a próxima eleição. E aí, é pedrada de todo lado. Espero que você tenha compreendido, hein? Fala tudo, fala mesmo, fala Rubão! Falei pra você que a gente ia até 8h30, viu? Cara, isso porque muitas pessoas colaboram com a gente. Ali na nossa meta, gente, de 10, foram 4 até agora, viu? 4 superchats. 3 e mais 2 ali para formar 4, tá bom? Eu gostaria que você colaborasse mais também, se puder, não é muito. Se puder dar aquela força pro programa, você vê que a gente aqui tem uma grande alegria em trazer para você essas coisas, né? E quando a pessoa vai e corresponde, fazendo uma boa ação que não vai fazer falta, que não vai prejudicar o orçamento e nada, é claro que isso incentiva muito a gente. Assim como fez, por exemplo, o Antônio José Queiroz, muito obrigado. Estudante de inglês, muito obrigado. Emerson Santos, Helenise Queridíssima Manduz, obrigado. João Pereira, obrigado. Wanderson Amorim, Emanuel Bento, Alexandro Pimentel, Elielson Oliveira, José Carlos Gonçalves, João Batista Carneiro, Anderson Rocha, Tiago Aldré, Adriano Souza, Rick Ribas, Seguidor de Cristo Ovelha, Paulo César Lima Oliveira, Cláudio Luiz Raumschlanger, Maria Rosa Silva Costa, William Dias Santos e Elizabeth Silva. Muito obrigado aí pela colaboração, pela força, viu? Que o nosso Pai Celestial abençoe sempre, né? E você, se puder colaborar também, dá aquela força aí que estamos indo até as 8h30, até as 9h30. 1h30 de live, meia hora de lambuja aí. Supermercado Paulista acelera a digitação de 80%, já utiliza inteligência artificial. A engrenagem, ela depende de todos os dentes. Se tem gente para comprar, é porque quem está comprando trabalha e nessa engrenagem do trabalho consegue dinheiro para poder comprar alguma coisa no mercado. Na medida que o mercado tira seus funcionários, coloca inteligência artificial, outro tipo de comércio também faz o mesmo, vai quebrando os dentes da engrenagem. A grande pergunta é, no final, quem vai comprar? Se ninguém tiver trabalho para poder ter o provento. É uma matemática simples, só que parece que eles não estão pensando nisso, ou então estão contando, né?
com arredo. Pode ser por aí, né? Inteligência artificial pode eliminar até 3 milhões de emprego no Reino Unido, diz relatório. Até? É bem mais do que 3 milhões, cara. Tá indo tudo pro saque de maneira muito rápida, não é mesmo, Antônio Luiz? Antônio Luiz mandou essa matéria para mim. HP vai demitir entre 4 e 6 mil funcionários. Pulou, até 2030. Governo Lula usa blockchain na nova identidade nacional. Seria um bom comentário isso aqui, tá certo? Do blockchain na identidade nacional. Vou ver se eu deixo para domingo que vem. Tá bom, gente? Para mim poder responder o pessoal que fez perguntas aí hoje, né? Vamos ver a próxima aqui, ver se fica para semana que vem. Vou até salvar aqui, ó, no favoritos aqui, ó. Matérias. Concluir. Já salvo aqui para semana que vem, viu? Vamos ver essa aqui, ó. Justiça francesa condena gato por invasão. A multa chega a 18 mil reais. O gato está condenado porque ele invadiu a casa do vizinho. O vizinho processou o gato e o gato foi penalizado. Só que a multa quem paga é a dona do gato. É motivo na França para tomar dinheiro das pessoas porque, né, Tiago? Antes, né? Por conta de invasão. A multa chega a 18 mil e quem paga é a dona do gato. No Brasil, como na França, em todo lugar, o governo ele entrega as coisas que rende dinheiro para o Estado, e agora para o Estado continuar tendo dinheiro para poder favorecer a quem está dentro do Estado, comandando, e ministro, e mais não sei quem, aí tem que fazer isso. Pegar cada vez mais meios para multar as pessoas. Então o gato invadiu. O gato não invade, o gato é um animal livre. O gato não tem consciência. A invasão é feita por alguém inconsciente, que sabe que está errado e faz aquilo, e deve ser punido. Um gato é um tipo de animal doméstico que ele não tem barreira. Ele passa de uma casa para outra, de um local para o outro, isso é normal. Isso não se caracteriza com invasão. Isso aí, gente, você vê o poder da caneta. Na consciência humana, olha para cá. Isso aqui é muito importante, mas muito importante mesmo. Na consciência humana, natural, normal, que Deus fez, você como ser humano, você acredita que um gato tem condição de invadir terreno ou casa de alguém? O que você entende por invasão? Agora você observa que perante a lei, lá na França, por conta da caneta, essa coisa absurda de caracterizar o andar de um gato, o deslocamento de um gato, ser caracterizado de invasão, você vê que isso lá é lei. É uma lei absurdíssima. Para você, para mim. Mas para quem está lá talvez já nem seja. Por quê? Porque antes certamente foi feita uma preparação de palco na cabeça das pessoas. Para as pessoas aceitarem isso. 18 mil reais porque o pet passou da cerca da casa da pessoa e entrou na cerca do quintal da outra. Ele pulou a cerca literalmente. Funcionários da Figure.ai é demitido após alertar sobre robô que podem fraturar crânios. O que é isso, Rubens? Isso aqui é uma característica que tem se alastrado. Na Boeing, eu já falei isso aqui em matérias passadas, deve estar gravado ainda. Na Boeing, desde um tempo para cá, cerca de 10 anos para cá, todo mundo que denuncia, não é que denuncia no meio público, é que diz, olha, esse equipamento que vocês estão colocando aqui nessa aeronave, esse equipamento é falho, esse equipamento vai dar problema. Todo mundo que falou isso não é para a rede de televisão, não é para o Ministério Público, não é para a própria empresa. Todos os homens do setor de qualidade da empresa, da engenharia da empresa, da Boeing, que mostrou os pontos de rupturas nos equipamentos da Boeing, todos foram demitidos e alguns até foram assassinados. Isso é matéria aqui do Verdade Oculta, tá aqui. Tem várias, tem até matéria assim, mais denúncias contra a Boeing. São várias matérias. E parece que isso tem alastrado, porque olha para cá, funcionários da Figure.ai é demitido após alertar sobre robôs que podem fraturar crânios. O cara vai alertar que isso é algo que pode ser prejudicial e é demitido sumariamente, ou seja, não tem nenhum apreço pelo que pode acontecer a outras pessoas. Morre por suicídio assistido o fundador da Associação Suíça por Direito à Morte Dignamente. A morte assistida. Tá aí, ó, Ludwig Minelli. Ele é fundador e diretor do Dignitas, uma das principais organizações na Suíça do direito a morrer. Mundo News e CIA. Obrigado por se inscrever aqui.
A pessoa que criou a ideia da morte assistida lá e tudo, ó, acabou sendo freguês da própria organização dele e se submeteu a uma morte de suicídio assistido.